Tudo bom, pessoal? Vamos para dilatação térmica, outro assunto bem interessante na tua prova, assunto este que trata da expansão de corpos quando sofrem aquecimentos ou também contrações quando resfriados. Na figura, nós temos aqui as juntas de dilatação de uma ponte. Ora, muito importante estas juntas para que durante o aquecimento possa existir essa folga na estrutura da ponte a fim de não comprometer a construção. Bacana? Então, este é um assunto que nós vamos tratar agora e que deve ser levado em conta nas tuas provas, começando aqui então, pessoal, com a própria introdução. Já diz que em geral, veja que importante, né? Em geral, galera, quando um corpo sólido ou líquido é aquecido, ocorre uma variação das dimensões. Viu que interessante? É exatamente o que falamos anteriormente. E isso, pessoal, acontece porque o corpo, que é constituído por moléculas ou átomos, como queira, né, vai, quando aquecido, expandir. Então, este aquecimento faz com que as moléculas e os átomos constituintes do teu corpo busquem mais espaço e, com isso, portanto, dilatem. Show? Bacana! Aqui eu tenho para ti uma representação esquemática de como seria estas ligações moleculares, essas espécies, ilustrativamente, claro, de molinhas ligando uma partícula a outra quando a temperatura é baixa. Então, essa temperatura baixa, galera, faz com que o movimento destas molequinhas, né, não seja tão alto. E isto aí, então, promove a elas um certo grau de agitação térmica, que caracteriza a temperatura dessas tuas moléculas. Quando em alta temperatura, pessoal, nota que há um afastamento de uma molécula em relação à outra, né? Então, quando a temperatura se eleva, as moléculas vão ter maior energia de vibração e, consequentemente, acontece a dilatação. O contrário da dilatação, pessoal, ou como alguns gostam, né? A dilatação negativa, chamaremos de contração térmica. Pronto. Então, ora aquecemos, teremos a dilatação propriamente dita. Resfriando, teremos a contração térmica ou, como queira, dilatação negativa. Na figura, olha que interessante, a construção destes dormentes de trem não foi feita respeitando as juntas de dilatação, galera. Então, no aquecimento, o trem não teve aquele espaço da junta para poder dilatar e comprometeu a estrutura na dilatação, ficando, portanto, assim, com esses erros aí, né, da construção. Mesma coisa, e muito interessante, é quando tu encontra postes de luz que têm fios entre eles e é deixado de propósito uma folga, né? Uma barrigota entre um poste e outro neste fio. Por que razão, pessoal? Quando resfriarem, notem que eles vão contrair. E essa contração, se não tivéssemos esta folga, né, ele poderia arrebentar. Então, galera, é simples. A barriga, a barrigota, a folga deixada entre um poste e outro, que é interligado pelo fio de energia elétrica, tem uma finalidade. Qual a finalidade? Né? Quando a temperatura é reduzida, as partículas se movem
mais lentamente e ele contrai. Se nós não tivéssemos essa folga, poderia arrebentar. Então aí está duas imagens que contextualizam a ideia introdutória da dilatação térmica dos sólidos. Tudo bem? Tudo tranquilo? Agora, cuida, por favor, que eu coloquei para ti em geral, tá? Nem todos os corpos aquecem quando aquecidos. Nem todos, perdão, os corpos dilatam quando aquecidos, né, pessoal? Em geral, isso é um comportamento. A maioria das substâncias, gente, vai dilatar quando aquecida. Tudo bem? Agora, é super importante, eu vou sair da tela aí, tu observar essa questão de que, em geral, galera, os corpos tendem a dilatar quando aquecidos. Tudo bem? Deu para enxergar na lousa, então? Show de bola! Feita esta introdução, queridos, vamos aqui limpar a tela e vamos evoluir, tá? O conceito a gente já tem. Agora, vamos estudar as dilatações propriamente ditas. Começando aqui com a dilatação linear, que eu quero que tu coloque aí no teu livro, que ela acontece em uma dimensão, tá? Esta dilatação, pessoal, ela vai ser relevante aonde? No comprimento, tá? Então, o que vai aumentar aqui de maneira relevante com o aumento da temperatura é o comprimento, pessoal, que pode então ser dado em milímetro, centímetro ou metro. Show? Então, olha que interessante. Esta dilatação linear é aquela que acontece em uma dimensão. Na verdade, gente boa, quando eu analiso a dilatação, eu tenho de ver qual é aquela dimensão na qual ela é mais relevante. E a dilatação linear, ela pode geralmente acontecer, pessoal, com fios. Olha as dicas aqui para ti, tá? Com barras, né? Uma barra de ferro, por exemplo, com filetes de determinados materiais, tá certo? Com réguas. Então, estas anotações que eu fiz para ti são corpos constituídos de determinado material que podem, então, estar tratando da dilatação em uma dimensão, tá? Que é a nossa dilatação linear. Fechado? Então, aqui eu tenho um esquema para ti, onde eu tenho uma barra homogênea de comprimento LO, tá certo? E este comprimento LO, comprimento inicial da barra, tá? Também apresenta nessa situação uma temperatura TO, uma temperatura inicial. Então ela tem um comprimento inicial aqui e ela está aqui numa temperatura TO, uma temperatura inicial. Ora, eu vou então fornecer calor para esta barrinha, que antes era comprimento LO, e notem, pessoal, ela vai crescer um tanto, que é o ΔL, que é a dilatação linear, que eu vou chamar aqui, ó, de ΔL. Fechou? Este tanto, exageradamente aqui na figura, né, gente? Porque eu exagerei aqui, tá? Só para visualizar melhor. Este tanto que cresceu é o que eu chamo de dilatação linear. Ou, se tu quiser, variação de comprimento, né? Que eu poderia também tranquilamente escrever a minha variação de comprimento é quem, galera? O comprimento final menos o comprimento inicial. Eu também poderia achar a variação de comprimento desta forma, né? Certo? Ora, então a barra vai passar a ter L, comprimento final, tá? A equação
que eu vou trabalhar depende, galera, do tipo de material que é constituída essa régua, esse fio, esse filete. Olha bem, o tipo de material, pessoal, que é constituído vai nos dar uma característica que está aqui, ó. O tipo do material nos informa o alfa. Mas quem é o alfa, professor? O alfa, anota aí, ele é o chamado coeficiente de dilatação, o quê? Linear deste material, coeficiente de dilatação linear do material. A unidade desse número, pessoal, é graus Celsius na menos 1. Mas, Dani, o que esse número me diz? O que esse número me informa? O que esse número que é pertinente ao material, o que ele me diz? Gente, esse número que é do material, vai me dizer se a barra dilata mais ou dilata menos quando sofre aquela variação de temperatura, tá bem? Repetindo, este alfa, pessoal, o coeficiente de dilatação linear é uma característica de quem? Do material, né? Do material que é constituído aquele corpo, aquele fio, aquela barra, aquele filete, aquela régua. E este número, pessoal, vai me informar se dilata mais ou se dilata menos com a respectiva variação de temperatura, tá bem? De modo que eu posso, então, escrever a equação da seguinte forma: ΔL igual a LO vezes alfa vezes ΔT. Eu até escrevo maior aqui para ti, ó, ΔL igual a LO, que é o comprimento inicial, alfa, que é o coeficiente, vezes a variação de temperatura. Claro que nós poderíamos aqui isolar o alfa, né, galera? Para mostrar que quanto maior o alfa, né, mais dilata, tá? Então a gente pode colocar aqui, né, quanto maior o alfa, maior será a minha ΔL, tá bom? Ótimo! Quanto maior o coeficiente dentro dessa equação, maior, portanto, existem materiais que dilatam mais, né, pessoal? E existem materiais que dilatam menos com a variação de temperatura, certo? Então, o alfa é o coeficiente de dilatação linear, ok? É aquele número em graus Celsius na menos 1 que eu vou receber na prova para ver, portanto, como é que funciona essa questão da dilatação. Notem o alfa isolado aqui, ó, né? Olha aqui, quando eu isolei o alfa, quanto maior o valor do alfa, menor é a variação de temperatura. Então, olhem o texto, pessoal, que eu coloquei para ti. O coeficiente de dilatação térmica é uma medida da variação unitária da grandeza de uma de suas dimensões. Essas variações de dimensões ocorrem no comprimento, também ocorrem na largura, também ocorrem na espessura, né? Algumas vezes mais acentuada em uma do que em outra. E é por essa razão que eu estudo as diferentes variações que eu vou chamar de linear, superficial e volumétrica daqui para diante.
Tudo beleza? Se ele, porventura, numericamente te pedir, ache o comprimento final da barra, ó, tu tens aqui o L final da barra dentro dessa expressão própria da variação. Tudo bem? Eu vou sair da lousa aqui para tu observar com critério essas anotações do quadro e aí então colocar aí no teu material. Fechou? Então entendemos a ideia da dilatação linear, né, pessoal? Aquela que é relevante o aumento do comprimento. Viste que no texto aqui embaixo eu falei para ti, né, que todas as dimensões de um sólido elas aumentam, mas eu vou me deter no ou naquilo que é mais relevante. Show de bola? Entendido a linear, temos a superficial. Ora, a superficial, seguindo a mesma lógica, né, pessoal? Ela vai acontecer em, bota aí, duas, ela acontece em duas o quê? Dimensões, ótimo. Então aqui, o que é relevante aqui, pessoal? O relevante aqui é o aumento de superfície, não é mesmo? O aumento de área, correto? E esse aumento de área pode acontecer em milímetros quadrados, em centímetros quadrados ou em metro quadrado, tá? Show, né? Bem tranquilo. Então a gente vai ter aqui, ó, exemplo, placas, a gente vai ter chapas, tá? A gente vai ter aqueles pisos, né, de cozinha, pisos de banheiro, que são placas de porcelanato, enfim, né? Considere uma placa de um material homogêneo, de área A0, tá aqui, numa temperatura T0, tá? Eu então forneço calor para essa placa de modo a aquecê-lo. Quando eu aqueço, as moléculas expandem. Ela passa a ter uma área final e uma temperatura final. Notaste? Notaste que aqui, ó, ela cresceu, né? As suas dimensões, né, pessoal? Em duas dimensões, esta dimensão e esta dimensão. Fechou? Bacana! Então, quer dizer, eu poderia aqui escrever também, ó, variação de área igual área final, né, menos a área inicial, tá? Eu poderia tranquilamente, então, trabalhar também com esta lógica aqui, igual que fizemos lá com o comprimento. Detalhe muito importante, se eu tiver uma chapa, uma plaquinha, né, galera, com um furo no meio, com um orifício aqui, né, sei lá, de raio R pequeno, e eu aquecer essa chapa com um furo no meio, pessoal, o furo vai dilatar junto, então eu vou ter um R maiúsculo, né? De modo que o R maiúsculo é maior que o R minúsculo. Então, olha que interessante essa questão da chapa com um furo no meio, tá? Corpus ocus, porque ela é oca, né? Se dilata como se fossem inteiriços, galera. Elevando a temperatura de uma chapa com um buraco, ela se dilata como se fosse inteira, né? Mesma coisa do que eu coloquei aqui para ti com algo volumétrico. Beleza! Acontece que a minha placa, ela também é feita de um determinado material. E este material, como é que eu caracterizo ele? A partir do alfa, não é mesmo? Tá? Então, olha só, eu escrevi a mesma coisa aqui, tá? Da barra. Só que eu quero que tu coloque o seguinte, olha só. Olha o que eu vou fazer. Para a placa, eu constituí agora uma placa. Eu tenho duas dimensões. Então, eu tenho, pessoal, o que nós vamos chamar aqui
de beta. E esse beta, pessoal, ele é o coeficiente de dilatação, o que? De dilatação superficial. Então, olha só, eu coloquei aqui para ti a dilatação sofrida por uma barra, mas eu estou pegando aqui uma placa, não é verdade, pessoal? Então, eu tenho duas dimensões. Então, anota no teu material, por favor, que o beta ele é 2 vezes o alfa. Ah, isso é muito importante, galera. O beta ele é 2 vezes o alfa. Mas como assim, professor? Porque são duas dimensões. Então, como é que vai ficar a equação da dilatação superficial? Vai ficar delta área, olha isso, pessoal, igual área inicial beta delta T, ok? Fiz questão de trazer para ti a dilatação linear, porque muitas vezes ele vai te dar, pessoal, o coeficiente de dilatação linear, mas vai falar de uma placa, vai falar de uma chapa. E aí o que eu devo fazer? Aqui no lugar deste alfa, eu devo colocar 2 vezes quem? Ou melhor, eu devo colocar, perdão, o beta, né? O beta que é 2 vezes o alfa. Tá legal? E aí, claro, isso aqui vira delta área, isso aqui vira área inicial. E aí, como ela toma esta forma aqui, que eu quero que tu anote aí no teu material, por favor, tá, galera? Anota aqui, ó, delta A igual a beta AO delta T. Tudo certo? Tudo tranquilo? Então aqui, ó, o beta, ele é 2 vezes o alfa. Professor, mas ele pode me dar uma questão onde ele fale do material como sendo uma placa e me deu alfa? Pode. O que eu devo fazer então? Eu devo pegar esse alfa identificando que é uma placa, que é uma chapa, galera, e devo multiplicar por 2. Tá legal? Muito bem. Copia, anota no teu material. Muito bem. Então, já conhecemos a dilatação em uma dimensão, a linear, já conhecemos a dilatação em 2 dimensões, né? A superficial, e agora eu te apresento a dilatação volumétrica, né, gente? Onde o relevante aqui é que acontecerá uma dilatação em 3, bota aí, dimensões. Isso é o que de fato acontece, né, pessoal? Em todos os nossos modelos de dilatação, ainda que em nível microscópico, toda a dilatação é volumétrica, tá bom? Então aqui, ó, pessoal, vai acontecer um aumento, eu sei que tá aí, mas só para a gente, né, frisar, vai acontecer um aumento de volume no corpo, né? Que pode ser em milímetros cúbicos, em centímetros cúbicos ou em metros cúbicos, tá? E aí eu tenho aqui, sei lá, qualquer tipo de sólido, né, galera? Eu posso ter aqui um tijolo, um paralelepípedo, um cubo, um sólido de um material homogêneo, cujo volume inicial é VO na temperatura inicial, recebeu o calor de uma fonte térmica, as moléculas expandiram, né, de modo a ter um volume final e uma temperatura final. Fechado? Então aqui, ó, pessoal, eu, análogo ao que tenho feito nos outros, eu poderia escrever que a variação de volume, né, ela é quem? O meu volume final menos o meu volume inicial, tá?
da mesma forma que eu fiz antes. Agora, vejam vocês, ele tem a sua constituição de determinado material. Pode ser um cubo de zinco, pode ser um cubo de ferro, pode ser um cubo de alumínio, né? Pessoal, o que acontece? O material de que é feito o sólido é caracterizado por quem mesmo? Muito bem, é caracterizado pelo alfa, né? O coeficiente de dilatação linear. Mas aqui eu tenho, olha, 3 dimensões, né, gente? Então, eu poderia ter, nesse caso aqui, né, 3 dimensões aumentadas. Então, nota que aqui eu tenho o famoso, pessoal, quando eu trabalho com 3 dimensões, eu tenho o famoso gama, que é 3 vezes o alfa. Mas quem é o gama, professor? O gama é o chamado coeficiente de dilatação, o que, galerinha? Volumétrica. Beleza, tá? Ele pode me dar, por exemplo, um cubo de metal e me dar o alfa do metal, mas eu tenho que me ligar, né, gente? Eu tenho que me ligar. Poxa, se foi feito um cubo, vai haver um aumento em 3 dimensões. Então eu tenho que usar o gama nesse processo, assim como está aqui, ó. Delta V igual a VO, gama, delta T, e o gama está lá 3 vezes o alfa. Tá bem? Tá tranquilo? Então, bem de boa, todas seguem a mesma estrutura, né? Aqui na questão de algebrismo, trabalhando sempre com potências de 10, né, pessoal? Dentro dessa equação, eu te sugiro trabalhar sempre em potência de 10 do lado de lado igual, tá? Depois a gente vê como é que retorna para um número, né, que não esteja em potência de 10. Mas a ideia é tu trabalhar com potências de 10 aqui, certo? Então tá aí as 3 dilatações, tá? Como identificar, algum aspecto teórico disso é sempre bem cobrado, claro, né? Sobretudo essa questão de que não são todas as substâncias que aumentam de volume quando aumenta a temperatura, tá? Aquela questão da dilatação linear ser a mais relevante, mas que todas elas envolvem uma dilatação volumétrica, isso já foi questão de prova, tá? Aquela questão da chapa com um furo no meio, que quando aquecida a temperatura aumenta o furo também. E eu vou te mostrar uma questão legal aqui que pode aparecer em prova. Olha lá, estão representados a seguir os comprimentos, gente, de 2 barras A e B em função da temperatura. Nota que interessante, comprimento em função da temperatura. Mas, professor, está θ aqui, não tem problema, pode ser T, tá, gente? Esse θ ele pode trocar pela letra T ou ele pode usar θ, que é muito comum aí em provas, tá? Beleza, então vou colocar aqui o Tzinho de temperatura. Gente, olha lá, uma das linhas é para o corpo A, né? Para a barra A, tudo bem? E a outra linha é para a barra B. Nota que uma barra começa com um comprimento inicial de 1. Eu não sei se é metro, se é centímetro, se é milímetro, mas é 1, uma unidade, 1 vezes L. E aqui 1,5 L. Então nota que o comprimento inicial da barra B é maior que o comprimento inicial da barra A. Show? Mas são retas paralelas, pessoal. E quando eu me deparar com um gráfico de comprimento por temperatura, onde eu tenho retas paralelas, eu já posso entender que essas retas paralelas vão
me informar que as duas barras dilatam igualmente, ok? Retas paralelas, pessoal, significa, isso aqui é bem importante, que a dilatação, queridos, linear da barra A é igual à dilatação linear da barra B. O quanto uma cresce com o aumento de temperatura, a outra cresce o mesmo tanto. Pessoal, isso não seria verdade se as retas não fossem paralelas. Se uma fosse mais inclinada do que a outra, aquela que é mais inclinada teria maior coeficiente, maior dilatação linear. E a pergunta, falando em coeficiente, é justamente a razão, ó, entre os coeficientes. É essa a pergunta, né? Então, como é que eu faço este tipo de questão? Cara, já identificar isso aqui é uma boa. Quando é, prof, que eu identifico que a dilatação linear da barra A é igual à dilatação linear da barra B quando for um gráfico de L por T, onde as retas são paralelas, gente. Super bacana tu levar pronto isso aí, tá? Gente, informação importante, que é a tangente aqui destas retas. A tangente, né, dessas retas, tá? Olha só que interessante. A tangente é o cateto oposto pelo cateto adjacente. Então, se eu fizesse aqui, por exemplo, né, eu teria cateto oposto e aqui o cateto adjacente, né? Eu teria aqui, ó, se eu fizesse o triângulozinho aqui, o meu cateto oposto, né, e o meu cateto adjacente aqui embaixo, fechou? Aos ângulozinhos, né, que eu desenharia aqui e ao ângulozinho que eu desenharia aqui, tá? Pessoal, então a tangente, né, vai ser cateto oposto pelo cateto adjacente, ou seja, LO alfa, né? Então nota que a tangente LO alfa, né? A tangente LO alfa, como essas retas são paralelas, as tangentes são iguais, tá? A tangente do ângulo A, falando mais claramente aqui, né? A tangente do ângulo que eu chamei de A na minha figura aqui, tá? É justamente o produto LO vezes alfa, tá? Retas paralelas têm a mesma tangente. Show? Então o que eu digo? Olha aqui, ó. É justamente isso aqui, ó. O LO alfa de A é igual ao LO alfa de B, tá? Então, cuida, quando as retas são paralelas, mas professor, e a variação de temperatura? Sempre para a mesma variação de temperatura. Por isso eu cortei, né? Porque o que eu deveria fazer aqui? Eu deveria escrever assim, ó, LO do A, alfa do A vezes delta T é igual a quem, pessoal? LO, agora entendi, professor, do B, alfa do B vezes delta T, mas isso é válido para qualquer temperatura. Então eu posso simplificar aqui e, consequentemente, eu chego aqui, né, galera? Tá? Aí, olha só, quem é o LO do A? O LO do A é 1, né? É 1, ele botou L ali, ó, 1L, tá? Vezes alfa do A. E quem é o LO do B? É 1,5 L vezes alfa do B. Claro que você vai cortar o L, não é? E vai ficar com a razão. Ele quer a razão, tá? A razão, então, alfa do A sobre alfa do B dá 1,5, tá certo? Então, o relevante aqui é justamente entender, galera, que a tangente do ângulo me dá o produto LO alfa, tá? E aí, então, eu posso, claro, concluir que retas paralelas têm a mesma dilatação. Não o mesmo coeficiente, né, galera? Tanto é que vocês viram aqui, ó, que o coeficiente de A, tá vendo? Olha o coeficiente de A, ele é 1,5 vezes o coeficiente de B. Engraçado, né? O A que está aqui, ó,
mais abaixo, né, galera? Olha, ele tem o coeficiente maior do que o coeficiente de dilatação do B. E tem lógica, porque se eles precisam dilatar igual, né? E o B já tem um comprimento inicial maior, o A tem que ter o coeficiente maior que o B, tá? Isso aqui é importante, ó. O alfa, o coeficiente de dilatação do A, galerinha, é 1,5 vezes o coeficiente de dilatação do B. Tá? Isso aqui é bem importante, ó. O aluno despreparado geralmente vê assim, como tem o mesmo ΔL, vão ter o mesmo alfa. Não, cuidado, tá? O alfa da que tem o menor comprimento inicial é maior. O alfa da A é maior que o alfa da B, para justamente poder compensar e ter a mesma dilatação linear, tá bom? Observa este problema para levar pronto para a prova, que ele é bem relevante. Mas, Dani, e se as retas não tivessem a mesma tangente? Aí não teriam a mesma dilatação linear. Bacaninha? Show, né? Já deixei aí tu pausar o vídeo para anotar. Essa dica é boa, hein, pessoal? Tá? Essa dica, antes de sair fazendo continha, é sempre bom tu dar aquela olhadinha no gráfico e lembrar da propriedade, que a tangente, quanto mais inclinada a reta, portanto, anota aí, quanto maior a inclinação, maior vai ser a dilatação linear, tá? Muito bem, vamos aplicar de novo? Mais um? Olha só, a uma dada temperatura, um pino ajusta-se exatamente ao orifício de uma chapa metálica. Muito bem. Tá aqui o pino, o rebite, né? Tá? Uma espécie de pino, parafuso, e a placa metálica ali com o seu respectivo orifício, né, pessoal? A uma certa temperatura, o pino então encaixa bem justo ali na chapa. Se somente a chapa, pessoal, for aquecida, quer dizer, eu vou promover aqui entrada de calor na chapa e ela vai aumentar o grau de agitação térmica, as moléculas dela vão procurar mais espaço, muito bem, e aí, obviamente, a gente já sabe, né? O furo vai aumentar junto. Por quê? Uma chapa com orifício no meio se dilata como se fosse inteira, como se fosse inteiriça. Tá legal? Então, olha só, o comando foi, se somente a chapa for aquecida, o pino não passará, o pino passará facilmente, o pino passará sem folga. Interessante, né? Tanto A como C poderão ocorrer, né? Ou nada do que foi dito ocorre. Gente, pensa, o que tu achas? Muito bem, se somente a chapa for aquecida, o que acontece? O orifício aumenta, né? E o pino passará mais facilmente. Claro, esta é a ideia aí que se usa neste tipo de problema. Bacaninha, né? Show! Anota que essa é legal de tu saber. Muito bem! Outro tópico bacana e bastante cobrado em prova é o tópico da lâmina bimetálica, pessoal. A lâmina bimetálica nada mais é de uma lâmina constituída de dois metais que foram ali soldados, de modo que um não pode escorregar em relação ao outro. Metal 1, metal 2, que foram unidos, colados um ao outro. Então, eles não podem deslizar um em relação ao outro, né? Olha o texto.
que tu tem no teu material. É um dispositivo utilizado em alguns aparelhos, bem conhecido como pisca-pisca, né? Ferro elétrico, já já tu vai ver. Ela é formada por dois metais diferentes, que têm diferentes coeficientes de dilatação, colados, unidos fortemente. A lâmina só se mantém retilínea na temperatura em que foi feita a colagem. Ou seja, ela tem esse aspecto aqui, né, pessoal? Poderia ser de pé também, desde que estivesse fixa na parte de baixo, né? Sem nenhuma curvatura, galerinha, na temperatura da colagem. Se a temperatura mudar, a lâmina vai se encurvar, pois os dois metais vão sofrer diferentes dilatações. Claro, pessoal, muito importante. Se há metais de diferentes coeficientes de dilatação, a dilatação não é igual. Tudo bem? Muito importante isso. Então vai acontecer o encurvamento desta lâmina, ou para baixo ou para cima. São as duas configurações, desde que ela esteja presa na parede, assim. Se ela estivesse aqui, pessoal, ó, presa no solo, tá? No chão, ela poderia se encurvar ou para a esquerda ou para a direita. Show? Bom, leva pronto isso. Mas como é que eu vou trabalhar com a lâmina bimetálica? Pessoal, suponha que na figura a seguir, o metal 1 tenha coeficiente de dilatação linear maior. Então, o alfa do 1 é maior que o alfa do 2. Ou seja, pessoal, essa informação é super importante. Suponha, foi me dado assim. Ele poderia dar ao contrário? Poderia, mas ele me deu assim, tá? Então, quer dizer, quem tem o maior alfa, dilata mais. Então, quer dizer, né, que 1 dilata mais do que 2. Super importante isso. 1 dilata mais do que 2. E a dica aqui, pessoal, é assim, ó, para a lâmina bimetálica, abre aspas, aquele que tem maior, olha a dica, aquele que tem maior alfa, olha a dica, pessoal, empurra o de menor alfa quando a gente tem o quê? No aquecimento. No aquecimento. E a dica, pessoal, olha a dica. Aquele que tem maior alfa, olha só, sempre tomando como referência o maior alfa. O que ele faz? Ele puxa o de menor alfa no resfriamento, certo? Então, quem manda aqui, galera, é o de maior coeficiente de dilatação. Vamos ler? Vamos ler? Aquele que tem o maior alfa e empurra o de menor no aquecimento. Show, tá? E aquele que tem o maior alfa, sempre o maior alfa, puxa o de menor aonde? No resfriamento. Deixa eu escrever de novo aqui. Puxa o de menor aonde, pessoal? No resfriamento.
E com isso tu vais, então, conhecer as curvaturas da tua lâmina bimetálica, tá, galera? Isso aqui é super importante, ok? Então vem com o Dani. Na temperatura ambiente, a lâmina está aqui na horizontal. Quem é o maior alfa? No meu exemplo é 1. Então, aqueci, olha o que acontece. O metal 1 vai empurrar o metal 2. Por quê? Aquele que tem o maior alfa empurra o menor alfa no aquecimento. Então, aqui a lâmina se encurva, ou curva, como queira, né? Para baixo. Show! E no resfriamento? Aquele que tem o maior alfa puxa no resfriamento. Então, quem é o maior alfa? Não é 1, ele puxa o 2. Então, aqui a lâmina se encurva para cima. Olha que barbada, galera. Se tu souber isto aqui, tá? Estamos bem tranquilos no que diz respeito à lâmina bimetálica. Vamos de novo? Suponha que o alfa 1 é maior que o alfa 2. Então, na temperatura ambiente, nenhum tipo de curvatura. Aqueceu, o maior alfa empurra o menor alfa. Resfriou, o maior alfa puxa, tá? Dani, caso fosse o contrário, se o alfa 1 fosse menor, aí o 2 faria o quê? Empurraria para cima se o 2 tivesse um alfa maior. E faria o quê? Puxaria no resfriamento. Baita dica. Saio da lousa para tu anotar essa dica da lâmina bimetálica infalível na hora da tua prova. Infalível. Aquele que tem o maior alfa empurra o menor no aquecimento. E aquele que tem o maior alfa puxa o menor no resfriamento. Gente, é baita dica. Não tem como errar a lâmina bimetálica. Ok? Show de bola? Então, claro, né? Eu fiz aqui uma suposição. Tu pegou? Tu entendeu? Aí tu vai ter o encurvamento, ou para cima ou para baixo, ou para a direita ou para a esquerda, né? Dependendo da configuração da lâmina, né, galera? Não tem como errar. Se tu souber a dica do Dani, não tem como errar. Tá bom, querido? Tá legal? Tá tranquilo aí? Show? Bacaninha, né? Então tá. Pegou o assuntinho da lâmina, vamos ver aqui como é que funciona. Olha só, aqui ó, 2 tipos de lâmina ligadas umas à outra, formando a lâmina bimetálica, ferro e cobre, diferentes tipos de dilatação. Olha o que aconteceu aqui, se encurvou para cima no aquecimento. Por quê? Olha só, vou colocar aqui, ó, olha só, para tu copiar, tá? Isso aqui aconteceu um aquecimento, olha só, aqueceu, por exemplo. Olha que interessante, entrou corrente elétrica aqui, tá vendo? Essa corrente elétrica produz aquecimento pelo efeito Joule, né? O que é, Dani, o efeito Joule? É quando eu transformo energia elétrica em energia térmica. Então, a passagem da corrente aqui, gente, vai esquentar a lâmina bimetálica, né? E olha só, encurvou para cima. Por que encurvou para cima? O maior alfa empurra o de menor alfa no aquecimento, né? Desculpa, no aquecimento, tá? E aí, pessoal, o que acontece? O de menor puxa no resfriamento. Então, se fosse um aquecimento, né, galera? Se fosse um aquecimento, por exemplo, nós teríamos aqui o maior alfa como sendo o cobre, porque ele empurrou o ferro no aquecimento. Se fosse um resfriamento, daí, né, o maior alfa
puxaria seria o ferro, mas aqui é aquecimento por causa da passagem de corrente. Então, lembra, a passagem de corrente provocou um aquecimento por causa do efeito Joule. Transformei energia elétrica em energia térmica. O maior alfa empurra no aquecimento, né? E puxa no resfriamento. Então, o alfa aqui do cobre, ele é maior do que o alfa do ferro, tá bom, pessoal? Neste caso, de termos um aquecimento. Bacaninha? Então, aqui, ó, eu tenho este dispositivo dentro do ferro elétrico, tá lá a lâmina bimetálica, ó, que a passagem de corrente, né, faz com que esta lâmina aqui, ó, se encurve para cima, ora, no aquecimento, fechando o circuito e então aquecendo a base do ferro, aquecendo por efeito Joule. De novo eu falando no efeito Joule, para tu levar pronto. Então ele pode pedir a questão aqui do porquê que isso acontece, por que o encurvamento foi para cima no aquecimento, porque quem tem o maior alfa empurra o de menor no aquecimento. Por que ocorreu esse aquecimento? Por causa do efeito Joule, transforma energia elétrica em energia térmica. Onde isso se aplica? Dentro do ferro elétrico, onde a passagem de corrente elétrica, né, vai então promover o aquecimento aqui, tá? E essa lâmina vai se encurvar, fechando o circuito e esquentando a base do ferro. Show? Bacaninha? Então tá, olha aí, copia, tá? Tira a tua conclusão sobre isso aí, que é bastante importante. Tudo bem? Anotado? Então aqui, pessoal, só para a gente fechar essa ideia de que quando eu tenho um aquecimento O de maior alfa empurra o de menor no aquecimento, né? Nota que aqui a gente concluiu, tu acabaste de anotar, né? Que o alfa do cobre é maior do que o alfa do ferro. O coeficiente de dilatação linear do cobre, olha, 17 vezes 10 na menos 6 e o do ferro 12, né? Então quem tem o maior alfa dilata mais. O cobre é mais sensível às variações de dimensão do que o ferro quando aquecido. O cobre é mais sensível às variações de dimensão, né, pessoal? O cobre dilata mais, tá certo? Do que o ferro. Porque justamente estou notando isso aqui nessa questão do aquecimento. Tá legal? Uma tabelinha aqui que evidentemente tu não vais, né, precisar decorar, mas só para tu ver alguns coeficientes de dilatação linear com os quais a gente vai ter que trabalhar aí ao longo do curso, tá? O do alumínio, 22 vezes 10 a menos 6, muito comum de aparecer. O 17 vezes 10 a menos 6 do cobre, o ferro, o vidro, o chumbo, né? Olha o chumbo, pessoal, quão sensível ao aquecimento ele é, né? Ou seja, como ele dilata fácil quando aquecido, né? 29 vezes 10 na menos 6, tá legal? Perfeito, pessoal. Outro que tem uma dilatação bem considerável, o zinco, tá? Inclusive em telhados de ginásios de zinco, num dia de muito calor, a gente ouve alguns estalos, né? Plec, 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 né? Não são espíritos, né? São apenas os efeitos da dilatação no telhado de zinco em função do que? Do seu coeficiente de dilatação linear ser elevado. Então, qualquer mínima variação de temperatura já vai dilatar aquele zinco lá. Tá legal? Tranquilo? Muito bem, então. Essa eu queria ter te mostrado. Chegamos agora na dilatação dos líquidos, tá, pessoal? E dilatação de líquidos, nós vamos tratar como dilatação volumétrica.
volumétrica. Por quê? Porque líquidos não têm forma própria, pessoal. Então, toda a dilatação de líquido vai ser tratada como dilatação volumétrica. Por quê? Porque líquidos não, coloca aí, não tem, olha que dica importante, forma própria. Então, eles assumem o volume de onde eles estão confinados, tá? Por isso, toda dilatação de líquido, pessoal, nós vamos tratar como dilatação volumétrica. Por quê, professor? Porque líquidos não têm forma própria, tá? Eles assumem, olha só, assumem, né, o volume de onde estão, tá? De onde estão, né? Onde estão colocados, onde estão confinados, tá certo? Aqui eu tenho um recipiente, pessoal, que tem uma forma interessante e um caninho, um pequeno duto, e tem aqui um volume de líquido dentro desse recipiente, que está aqui num suportezinho, né? E esse suportezinho tem uma finalidade. Vejam vocês, a superfície livre do líquido está aqui, ó, galerinha, tá? Olha, e tem ali o duto, né? O caninho. O que eu vou fazer, pessoal? Eu vou dar calor, fornecer calor, injetar calor nesse líquido. As moléculas do líquido se agitam, buscam mais espaço, correto? E o que acontece? Eu evidencio daqui a pouco que um pouco de líquido derrama. Opa, um pouco de líquido é extravasado, é derramado, até eu estou conseguindo coletar ali, ó. Eu acho muito bonitinha essa figura, tá? Então, vejam vocês, este tanto de volume de líquido que extravasou, pessoal, é o volume de líquido dilatado, correto? Fisicamente tu conseguiu entender isso? Isso aqui, galerinha, ele chama na tua prova e já perguntou somente o nome disso, de dilatação aparente. De quem? Do líquido, evidentemente. Galera, isso aqui já foi questão de prova, tá? Esse volume extravasado é a dilatação volumétrica aparente do líquido, tá? Ótimo! Então, isto ali aconteceu de fato e eu consegui evidenciar com a minha figura ali que tu estás vendo. Através do duto, né, dado o aquecimento, eu consegui, portanto, ver que o volume extravasado é a dilatação aparente do líquido. Repito para ti, tá? Isso aqui, querido, já foi pergunta de prova, tá? Muito bem. Mas eu quero te levar a entender, antes de qualquer algebrismo que envolva a dilatação térmica dos líquidos, que não só o líquido recebeu calor, mas também o recipiente. Tu concorda comigo? Claro, né? O recipiente que continha esse líquido também recebeu calor. Show! Então o recipiente também dilatou. Show! Então, houve uma dilatação aqui, tanto do recipiente quanto do líquido que o continha. Bom, entendi. Professor, quer dizer que sempre que eu fizer uma dilatação térmica do líquido, eu tenho que cuidar isso? Muito boa observação. Tu tens que cuidar, querido, que tanto o recipiente quanto o líquido dilatam. E olha o texto. A gente vai chamar isso de dilatação real do líquido. Olha só, a dilatação real do líquido corresponde ao que, meu querido? Corresponde a uma soma. A uma soma de quem? Né? Da variação de volume do recipiente e o volume do líquido que transborda. Então, olha só, dilatação volumétrica real do líquido, que ele chamou de L aqui, tá? Poderia chamar de
dilatação volumétrica RL, real do líquido, é a dilatação do recipiente mais a dilatação aparente que eu chamei de AP. Eu gosto de chamar de dilatação AP, tá, pessoal? Aparente, tudo bem? Deixa eu colocar aqui, ó, delta VAP, que é aquele tanto lá que foi derramado. Então, galera, a dilatação volumétrica real, vamos colocar aqui, ó, no teu material do líquido, aquilo que eu de fato estou evidenciando aqui é a dilatação volumétrica aparente, aquilo que derramou, tá? Aparentemente seria aquilo, mais a dilatação do frasco, né? Que algumas provas chamam de recipiente, tá? Tu viste que eu trabalho com dilatação volumétrica. Eu poderia, galera, também abrir essas dilatações individualmente. Eu poderia escrever assim, ó, dilatação volumétrica aparente, quem é? É o volume inicial de líquido, gama aparente vezes ΔT, para fins algébricos, mas isso aqui a gente vai trabalhar depois. E eu poderia também abrir a dilatação do recipiente, ó, dilatação volumétrica de quem? Do meu recipe. Quem é? Volume inicial do meu recipiente, gama, o coeficiente de dilatação volumétrica do meu recipiente, né, pessoal? Vezes a variação de temperatura. Ora, se eu tiver dados para achar a dilatação volumétrica aparente e para achar a dilatação volumétrica do recipiente, ó, eu então, achando essas duas, posso colocar aqui e achar a dilatação volumétrica real do líquido, tá? Claro que vai ter que ter um algebrismozinho aqui que a gente trabalha depois. Mas, professor, se eu não tiver um dos gamas, tu pode usar e montar essa relação de gamas, ó. Coeficiente de dilatação do líquido, real do líquido, né? Vamos colocar aqui, né? Coeficiente de dilatação real do líquido é a coeficiente ou coeficiente de dilatação do recipiente mais o aparente, tá? Isso aqui, claro, né? Acho mais complexo. Geralmente ele te dá o gama do líquido e te dá o gama do recipiente, para que tu faças essas contas fora, obtenha estes valores e volte para cá. Mas, prof, não gostei da parte de relação algébrica. Então, grava que a dilatação real do líquido envolve duas coisas. A dilatação do recipiente, tudo bem, pessoal? Que, inclusive, às vezes, por receber calor primeiro, né? Observem que, olhem essa questão, tá? O recipiente, ele recebe calor primeiro. Então, é comum, galera, que ele aumente o volume dele inicialmente, mais do que o líquido. Então, tu tens aquela impressão, olha que ponto-chave que eu estou te falando aqui, olha que questão boa que eu estou te falando aqui, querido vestibulando, querido aluno. Muitas vezes o recipiente, que é de vidro, recebe o calor antes do nosso líquido. Claro, a chama está em contato com o próprio recipiente. Então é comum que o recipiente dilate inicialmente mais do que o líquido. Inicialmente, porque ele recebe calor primeiro. Então a ideia, muitas vezes que se tem, errada, é que o líquido está contraindo. Não, não é o líquido que está contraindo. Eu tenho essa impressão, pessoal, porque como o recipiente recebe calor primeiro, ele já dilata mais. Então parece que o líquido dá baixada de nível, mas não. É porque como o recipiente recebe calor primeiro, ele dilata mais. Então dá a impressão
de que o meu líquido reduziu, mas não. Logo em seguida, né, por condução, já vai esquentar o líquido que vai derramar. Show? Baita dica do Dani. Porque, professor, às vezes a gente tem a impressão de que nesta montagem o líquido abaixou. Por que se tem essa impressão? Cara, isso é importante, muito importante mesmo. Anota. Por que se tem a impressão de que o líquido está baixando? Na verdade, não. O líquido não está baixando, né, querido? Como o recipiente sensível à dilatação, né, recebe calor primeiro da fonte térmica, ele, de imediato aumenta o seu volume mais do que o líquido, dando a impressão de que o líquido está reduzindo, mas não. Logo em seguida, o líquido já começa então a aumentar e aí a derramar. Boa dica, baita dica. Tu aproveita, porque essa aí é bastante cobrada, tá? Certo? Volta o vídeo aí, revisa essa dica, por favor, querido, porque ela é bem legal, tá? Ela é uma dica bem interessante, eu diria até que fofa, né? Talvez para que tu leve ela para o teu vestibular, tá bom? Muito bem. Então, olha só, existe, no entanto, um elemento muito especial aqui, que é a água, pessoal. E a água, muito importante, nós falamos no início do nosso estudo, nem todas as substâncias aumentam de volume quando aquecidas. Muito importante é a água. A água tem um comportamento anômalo entre 0 e 4 graus Celsius, tá? Então, olha só, para analisar esse comportamento anômalo, imagine certa quantidade de água zero, né, que é colocada em um recipiente praticamente indilatável. Aumentando a temperatura, o volume do líquido diminui até 4. Poxa, que interessante, quer dizer que de 0 a 4 aumenta a temperatura, mas o volume diminui. A partir daí, se o aquecimento continua, o volume do líquido passa a aumentar. A conclusão, então, galera, é que de 0 a 4 a água sofre uma contração. E olha que bacana, olha só, 0, 1, 2, 3, 4. Aumentou a temperatura, né? Aqui não é 0, aqui é θ, né, pessoal? Ó, arruma aí, ó, θ, né? Isso aqui é um θ de temperatura. Muito bem. Então, pessoal, aumentou de 0 para 4, diminuiu o volume. Tanto é que eu tenho aqui em 4, né? Como vocês bem podem ver aqui, ó, eu tenho aqui o meu volume mínimo, né? E é a minha densidade máxima. Marca isso aqui, tá? E olha só, de 4 para cima, aumenta a temperatura, aumenta o volume. Então, o problema mesmo está entre 0 e 4, tá, galera? A gente até falou isso, né? Entre 0 e 4. O que está acontecendo entre 0 e 4? Aumentando a temperatura, mas diminuindo o volume. Nota que interessante aqui, ó, que quando eu venho de valores negativos, né? Deixa eu colocar aqui a minha mão para tu enxergar. Quando eu venho de valores negativos, ó, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, o meu volume aumenta também. Mas quando eu chego em zero, olha só, em zero, pessoal, olha aqui, né? E eu vou aumentar a minha temperatura em zero, olha só, a água sofre uma contração, olha que interessante isso. Pouquíssima gente sabe disso. Se eu estou aumentando a temperatura de regiões negativas, olha só, eu venho lá do menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1. O que está acontecendo com o meu volume? Ele também está aumentando, mas quando chegou em zero e eu aumento mais a temperatura, olha só, diminui o meu volume, né? Então, isso é bem interessante. Olha,
Por que que uma garrafa de água, quando colocada no gelo, ou melhor, no freezer, ela totalmente cheia, tampada, eu coloco ela no freezer, tá, ela tá a 4 e eu fecho lá o freezer. Começa a diminuir a temperatura, chegou a 0 graus, garrafa com uma tampa fechada, e em 0 graus, pessoal, eu vou diminuir mais ainda a temperatura. Então, já ficou toda gelo aquela água de vidro fechada com uma tampa colocada dentro do freezer. O que vai acontecer com o volume agora? O freezer vai continuar diminuindo a temperatura dessa garrafa de vidro tampada, né, e totalmente cheia d'água. Então, quando chegar em 0, pessoal, olha o que acontece. Quando chega em 0, aquele tanto de água que tem dentro da garrafa de vidro completamente cheia e tampada, o que acontece quando chega em 0? Olha aqui, aumenta o meu volume, expande, claro, e aí a garrafa rompe. Então, se eu estou diminuindo a temperatura, baixando a temperatura, essa garrafa cheia de água, ela vai em 0 graus Celsius expandir, olha aqui, ó, aumentou o volume, por isso que ela tende a romper, se estiver totalmente cheia, tá bom? Isso é bem legal, bem interessante. Então, quando eu estou baixando a temperatura, anota aí, quando eu estou baixando a temperatura em 0, aumenta o volume. Quando eu estou diminuindo a temperatura, desculpa, baixando a temperatura e diminuindo é a mesma coisa, em 0 aumenta o volume. Quando eu estou aumentando a temperatura, em 0 diminui o volume. Vamos de novo. Quando eu estou baixando a temperatura da água, quando eu estou rebaixando a temperatura da água, em 0 acontece um aumento de volume. Quando eu estou aumentando a temperatura do gelo, em 0 acontece uma diminuição do volume, tá? Por isso que a garrafa rompe quando totalmente cheia, colocada dentro de um freezer, tampada, ela atinge o 0, aumenta o volume. Se não tiver espaço, ela pode quebrar. Bom, em 4 graus Celsius, né, galera, nós temos o volume mínimo, né? Tu já sabes que a densidade, ela é quem? Ela é uma razão de massa pelo volume. Se em 4 graus Celsius, galerinha, se em 4 graus Celsius, não é mesmo? O meu volume ele é mínimo, a minha densidade vai ser o quê? Máxima. Tudo certo? Muito bem. Então a gente tem o gráfico aqui, né, da densidade pela temperatura e em 4 graus Celsius a densidade é máxima para a água, que é de aproximadamente ali 1 grama por centímetro cúbico. Show de bola? Copiado? Muito bem. Saindo da tela aí para tu fazer as anotações. E o mais relevante aqui, galera, é justamente isso, tá? Se eu estou rebaixando a temperatura da água, chegou em 0, ela aumenta o volume. Por isso se explica o rompimento da garrafa. Se eu estou aumentando a temperatura do gelo, chega em 0, diminui o volume, tá? Show? Anotado? Muito bem. Isso aqui, pessoal, isso aqui explica o comportamento anômalo da água, ele explica a questão do congelamento dos rios e lagos, né? Olha aqui, né? O congelamento dos rios e lagos acontece pela superfície. Gelo a 0 criou o isolante térmico, então provavelmente a água que está mais abaixo está num valor maior do que 0, a mais densa, próxima de 4, né? Isso assegura a vida, né, aquática, porque o gelo é um isolante térmico, já conversamos sobre isso, tá? Olha lá que interessante, a temperatura do ambiente a menos 10, criou-se aqui a camada de congelamento, não é mesmo? Que é isolante térmica, né? E a água mais densa, portanto, lá embaixo, assegurando a vida aquática. Show de bola?
Isso é bem interessante, tá? Países de inverno rigoroso, os lagos e rios congelam na superfície. A densidade, a água de densidade máxima está no fundo, aproximadamente de 4 graus. Esse fato é fundamental para a preservação da fauna e da flora, né? Se a água não tivesse esse comportamento, gente, né, os rios e os lagos congelariam por todo, e aí nós teríamos danos à fauna e à flora aquática. Tá bom, gente? Tranquilinho? Anota aí. Muito bem. Então vamos lá. Qualitativamente, os gráficos V1, V2 e V3, diz nesta questão de vestibular, apresentados abaixo, propõem diferentes variações de volume com a temperatura para uma certa substância no intervalo de 2 a 6. Tá? Ó, de 2 a 6. Sabemos que a água, né, a gente tem um comportamento anômalo de 0 e 4, tá? Que estaria aí, então. Do mesmo modo, os gráficos D1, D2 e D3, né, propõem diferentes variações de densidade com a temperatura para a mesma substância, tá? Dentre esses gráficos selecionados, o par que melhor representa, respectivamente, as variações de volume e densidade para a água, claro, eu sabia que ele ia pedir para a água, né, galera? É qual o par aqui? Bom, vamos ver. A água tem um comportamento linear aqui, pessoal, entre 0 e 4. Veja bem, eu estou pegando entre 0 e 4. Tem esse comportamento linear? Evidentemente que não, né? Tem esse comportamento aqui entre 0 e 4, ou seja, o aumento da temperatura aumenta o volume? Não, né? Entre 0 e 4, justamente o que acontece é que o aumento da minha temperatura promove o que, gente? Uma diminuição do volume, que é o que está acontecendo aqui. Dali para frente, vai tranquilo. Então, já escolhi esse gráfico aqui, V2. Ora, se eu acabei de te mostrar que densidade é massa pelo volume, e em 4 graus Celsius, o que acontece mesmo? Nós temos um volume mínimo, então a densidade tem que ser máxima. Não é esse aqui, tá? Ó, em 4 a minha densidade tem que ser máxima, também não é esse aqui. Agora olha aqui, em 4 graus Celsius, olha lá a minha densidade lá, ó, marcando o valor de densidade máxima, portanto escolhi V2 e D2, V2 e D2, matando a questão. Muito boa questão, né? Uma questão conceitual aí, né? Envolvendo estes aspectos, portanto, de dilatação anômala da água. Anota que é muito importante, pessoal. Foi? Tá? Deixa eu limpar aqui a tela. Como te disse, esses aspectos qualitativos são bem importantes de tu conhecer, tá? As questões da dilatação da água, além, claro, das dilatações de líquidos que envolvem contas, né? Show? Olha o Enem! A gasolina é vendida por litro, mas em sua utilização como combustível, olha aqui, a massa é o que importa, gente. Se tu não sabia disso, já marca aí. Um aumento de temperatura do ambiente leva a um aumento de volume da gasolina, claro, né? Uma dilatação volumétrica, né, galera? Tá? Um aumento de temperatura vai dilatar o volume da tua gasolina. Para diminuir os efeitos práticos dessa variação, os tanques de postos de gasolina são subterrâneos. Isso quer dizer, se os tanques não fossem subterrâneos, o que aconteceria? Estariam na superfície, estariam mais sensíveis a estas variações de temperatura. Viu como que o Enem contextualizou a dilatação volumétrica? Olha só, olha o comando, se os tanques não fossem subterrâneos, gente, vamos na 1? Você levaria vantagem ao abastecer o carro na hora mais quente do dia, pois estaria comprando mais massa por litro de combustível. Calma, se o líquido
o tanque, desculpa, não fosse subterrâneo, eu levaria vantagem? O que é que tu achas? Olha lá, na hora mais quente, o volume vai aumentar. Show! Assim diminuindo a densidade do líquido. Claro, né? Lembrando que densidade é razão, massa por volume. Então, no mesmo volume, haverá menos massa, gente. Menos massa. Olha que interessante. Haverá menos massa. Logo, essa alternativa ela é uma alternativa falsa, porque a utilização do líquido como combustível se preocupa apenas com a massa. Texto que o Dani escreveu para ti, tá bom? Então, na hora mais quente, vai aumentar o volume, vai diminuir a densidade, densidade é razão de massa por volume, então o mesmo volume teria menos massa. Grava isso, que é importante. Olha agora aqui, abastecendo-se com a temperatura mais baixa, você estaria comprando mais massa de combustível para cada litro. Pensando o inverso, pessoal, é fácil perceber que essa é correta. Claro, né? Com temperatura mais baixa, pensa ao contrário, mais contraído, nós estaríamos contraindo, diminuindo o volume, comprando mais massa. Show! Então, pensa o inverso dessa explicação. Se no quente, né, nós estaríamos com maior volume, né, diminuindo a densidade, né, faz a razão densidade massa por volume, o contrário é válido. Se a gasolina fosse vendida por quilograma, em vez de ser vendida por litro, o problema comercial decorrente da dilatação estaria resolvido. Claro, né? Claro, né, pessoal? Né? Isso é bem interessante. Se fosse por quilograma, né? Sim, tendo em vista o que o texto diz, mas em sua utilização como combustível, massa é o que importa, essa alternativa está correta. Então veja só, um conhecimento aqui sobre dilatação, né, a relação densidade massa-volume, né, e essas questõezinhas então associadas ao dia a dia do cidadão, tá? Lembra, muito importante, ó, lembra, dia quente, mais volume, densidade quem é? Massa por volume, então no mesmo volume, tu não está mudando o volume, vai ter menos massa, tá? Então, essa alternativa não está certa, porque tu te preocupa de fato com a massa, tá? Show? Muito bem, então a 2 e a 3, né? É letra E de Edviges. Fechado aí, gente? Deixa o Dani limpar a tela para a gente evoluir. Tu viu, então, como é que o Enem contextualiza? Não bota conta na tua prova, mas questões do dia a dia. Mais um recipiente de vidro, 150 centímetros cúbicos, então o volume inicial aqui são 150 centímetros cúbicos, está completamente cheio de um líquido, então o volume inicial do líquido também é de 150 centímetros cúbicos. Por quê? Porque os líquidos não têm volume próprio, né? E a temperatura inicial vale quanto, gente? 20 graus Celsius. Aqueceu o conjunto para 120 graus Celsius e eu vi que transbordaram 5 centímetros cúbicos. Olha que interessante a dilatação. Como chama mesmo aquele volume que transborda? Volta na tua anotação aí. Como é que chama aquele volume que transborda? Isso! Dilatação volumétrica aparente, né, galera? 5 centímetros cúbicos, tá? Olha a pergunta do cara. Volume inicial, temperatura final e dilatação volumétrica do que derramou. Qual é o coeficiente de dilatação volumétrica aparente desse líquido, hein? Olha os dados, ele quer só o aparente, tá? Então, olha aqui, deixa eu apagar aqui os dados daqui. Dilatação volumétrica igual a VO gama delta T, tá?
tá? Ora, dilatação volumétrica aparente igual a VO, gama aparente, delta T. A dilatação volumétrica é 5, nós já tínhamos tirado o dado, o volume inicial é 150, o gama eu não sei, e olha aqui, 120 menos 20, que é a minha variação de temperatura, né, pessoal? Tá? Fazendo o algebrismo, né, e dando a resposta em potência de 10, notação científica, 3,3 vezes 10 na menos 4. Show? Bacaninha? Tranquilo? Nenhum problema aí? Então, estas questões, pessoal, que envolvem o algebrismo, são importantes de tu conhecer também, além de todo o aspecto, claro, teórico sobre este conteúdo. Dá uma boa estudada, sempre com um resumo em mão, sempre com os tópicos da parte teórica e da parte práticas bem fixados na tua cabeça. Um abraço do Dani.